Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vim fazer um vídeo muito especial para falar um pouquinho com vocês sobre vínculo mãe e filho. Antes da gente começar a falar sobre o vínculo mãe e filho, eu gostaria que você, nesse momento, refletisse um pouquinho. Como está o seu vínculo com o seu filho? Como que tá o relacionamento de vocês, né? Você consegue identificar o que seu filho possa estar sentindo apenas através de troca de olhares? Vocês trocam sorrisos? O seu filho consegue perceber quando você não está bem e logo ele vem, fica próximo de você e pergunta o que você tem, mamãe? Pois bem, isso são alguns indícios de que sim, está acontecendo um vínculo muito bacana entre vocês. Mas se isso não acontece, se não há essa troca de olhares, se não há essa troca de sorrisos, se você não consegue identificar se o seu filho está bem ou não está, né? Se o seu filho também não consegue identificar aquele dia que você não está bem, provavelmente você precisa fortalecer um pouquinho mais esse vínculo entre vocês. E eu vou dar algumas dicas, né, de como que você pode fortalecer esse vínculo. E por que é importante a gente falar sobre o vínculo mãe e filho, né? O principal motivo é que é a base para o futuro social da criança, e não só futuro social, é a base para a formação psicológica e emocional dessa criança. Porque uma criança que sente que ela tem vínculo com aquela mãe, uma criança que sente que ela é amada, que ela pertence àquele colo, àquele abraço, àquela família, com certeza ela vai crescer mais segura, ela vai crescer mais saudável, mais feliz, mais confiante. Olha quanta coisa, né, que o vínculo, só apenas com o vínculo a gente já consegue no nosso filho. Então vamos lá. O que mais que você pode estar observando, né, para entender se de fato está rolando esse tal desse vínculo entre mãe e filho? A conversa de vocês, como que é? Se é uma conversa tranquila, se você consegue falar sobre todos os assuntos com seu filho, claro, respeitando a idade dele, mas se há um diálogo, se há uma conversa espontânea ou não espontânea, né? Que mais? Essa interatividade, né, nos momentos mais simples do cotidiano, como que tá essa interação, essa troca entre vocês? Vale a pena, né, você, mamãe, pensar um pouquinho, refletir e começar a observar se de fato está acontecendo esse vínculo, tá bom? Mas e agora? O que será que acontece com a criança quando nós, enquanto mães, não conseguimos estabelecer esse vínculo tão seguro e tão importante para o nosso filho? Vários sintomas podem surgir ao longo do seu crescimento, ao longo do seu desenvolvimento, que pode chegar até a fase adulta. Eu vou falar os principais. A irritabilidade, então é uma criança super irritada. A gente consegue identificar um pouquinho que a gente convive com aquela criança, a gente percebe quanto ela é irritada, né? Distúrbios de alimentação, né? Então vai ser uma criança que vai ter ou vontade de comer muito ou nenhuma vontade de comer, ela vai ter esse desequilíbrio na alimentação, um desequilíbrio do sono, tá? Então ela não vai ter um sono tranquilo, um sono recuperador, que a gente costuma dizer, né? E também quando se é bebê, né, a forma mais comum de apresentar que aquele vínculo ainda não está fortalecido é através das cólicas, vocês sabiam? Então é muito fácil a gente entender por quê. No momento da cólica, quando a mãe pega o seu bebê, encosta ele na sua barriga, que ele se sente seguro, ele se sente acolhido, né?
é instantâneo, ou às vezes nem tanto, mas assim, rapidamente ele já para de chorar, mesmo que ainda a dorzinha ainda esteja ali, né? Então olha só o poder que tem o vínculo, né? Ainda falando das crianças maiores, pode existir um atraso no seu desenvolvimento, mau comportamento, que é o que mais traz as crianças pro acompanhamento de psicoterapia, né? Alterações em suas funções vitais, nutricional, na questão do crescimento, obesidade, tá? E várias outras coisas podem estar surgindo também apenas por falta de fortalecer, estabelecer um vínculo mais seguro entre mãe e o seu filho, né? Ele vai ser uma criança que vai ser super inseguro, vai se sentir que está abandonado o tempo todo, quando essa mãe sai para trabalhar, quando essa mãe sai para passear e não leva ele, né? Então vai ser uma criança super segura, vai apresentar um choro excessivo, tá? Várias outras coisas. Mas, e quando a criança, então, de fato, estabelece um vínculo seguro, um vínculo saudável com essa mãe? Quem que ganha com isso? Os dois. Ganha a mãe, porque a gente percebe que quanto mais vínculo a gente tem com o nosso filho, quanto mais a gente percebe no olhar que o nosso filho nos ama, nos respeita, né? Mais a gente cresce como mãe. A gente se torna mais forte, mais do que a gente já é. A gente se fortalece naquela troca de vínculo e consegue sim exercer uma maternidade com muito mais qualidade, porque a gente já começa a interpretar as necessidades do nosso filho. E isso é algo incrível, né? E facilita muito a vida de uma mãe. Quando o bebê, então, a criança, o adolescente, a gente consegue estabelecer esse vínculo saudável, a gente vai ajudar principalmente na autoestima. Com certeza não vai ser uma criança que vai ter problema de autoestima. Quando ela tem esse vínculo com a mãe, que a mãe é capaz de trabalhar essa autoestima diariamente com essa criança. Autoconfiança, né? Segurança, porque ele vai ter aquela noção de pertencimento desde a infância. Então são várias coisas positivas que esse vínculo entre mãe e filho pode proporcionar, tanto para a criança, mas para a mãe também, com certeza. Então, dá uma olhadinha melhor no seu relacionamento, observa o seu dia a dia. Quantas vezes no dia você para ouvir seu filho? Quantas vezes no dia você para trocar uma conversa, como foi o dia dele? Quantas vezes, por exemplo, você saiu só você e o seu filho, para você conseguir conhecê-lo melhor, né, e entender as necessidades dele, perceber o quanto ele já mudou, o quanto ele já não é mais aquela criança, né, de um mês atrás, por exemplo, porque eles crescem e às vezes quando a gente não tem vínculo a gente não percebe, né? A gente não percebe quanto eles cresceram e continua tratando da forma que a gente tratava há meses, há anos atrás, tá? Então, falar sobre vínculo de mãe e filho é fundamental e é a base para qualquer outros problemas ou problemas que não possam surgir, inclusive, na vida de uma criança. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.